fim revelado. A visão proibida de João no Apocalipse. O fim se aproxima. A visão se acende. João, exilado, fraco, esmagado por revelações maiores do que a mente humana pode sustentar, cai ao chão. O peso do invisível o desfaz. O mistério eterno o cerca como fogo. Então, os céus se rasgam. Uma luz que não existe entre os homens. Glória que fere. Medo que silencia. E eu estava em espírito no dia do Senhor, quando ouvi atrás de mim uma voz, forte como trombeta, que dizia: escreve o que vês e envia às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Quando o vi, caí como morto aos seus pés. Mas ele tocou em mim e disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. As estrelas são seus anjos. Os candelabros, suas igrejas. E a cada uma ele falou com fogo, amor e justiça. Éfeso, volte ao seu primeiro amor. Esmirna, permaneça fiel no fogo da perseguição. Pérgamo, abandone o trono de Satanás. Tiatira, não traia sua fidelidade. Sardes, desperte. Filadélfia, a porta que abri ninguém pode fechar. Laodiceia, seja quente ou frio, a tibieza conduz à ruína. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque digno é o Cordeiro que nos libertou por seu sangue. Então vi uma porta aberta no céu, e o Cordeiro tomou o livro selado. Quando ele abriu o primeiro selo, surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro recebeu coroa, arco e conquista. Ao segundo selo, um cavalo vermelho. Paz arrancada. A guerra espalhando sangue. O terceiro selo revelou o cavalo preto. Escassez. Fome. O pão pesando mais que o ouro. O quarto selo. O cavalo amarelo. E sobre ele, a própria morte. Espada. Fome. Peste. Animais selvagens. Um quarto da terra entregue ao juízo. O quinto selo mostrou as almas dos mártires clamando por justiça. Receberam vestes brancas e foram instruídos a esperar. Quando o sexto selo se rompeu, a terra tremeu. O sol tornou-se negro. A lua, sangue. As estrelas caíram como figos maduros. Os poderosos se esconderam, tremendo. Quem poderá subsistir no dia da ira do Cordeiro? Ao sétimo selo. Silêncio. Profundo. Total. Meia hora, sem um som sequer no céu. Nem asas, nem harpas, nem vento. A eternidade prendendo a respiração. Então 7 anjos receberam 7 trombetas. A primeira trombeta, fogo e sangue queimaram a terra. A segunda, uma montanha flamejante caiu no mar. A terceira, a estrela absinto envenenou as águas. A quarta, o sol, a lua e as estrelas perderam 1/3 de sua luz. E uma águia gritou entre os céus: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. A quinta trombeta, o abismo se abriu e gafanhotos como escorpiões invadiram a terra. Seu rei era Abadom, o anjo do abismo. A sexta trombeta liberou 4 anjos no Eufrates. 200 milhões de cavaleiros avançaram como fogo e enxofre. 1/3 da humanidade pereceu. Mas o fim ainda não era. Então desceu um anjo poderoso, com o rosto como o sol e pés como colunas de fogo. Ele entregou um livro pequeno, doce na boca, amargo na alma. E surgiram as 2 testemunhas. Oliveiras vivas, tochas do Senhor. Com fogo na boca, com autoridade sobre chuvas e pragas. Mortas pela besta, celebradas pela terra. Mas depois de 3 dias e meio, Deus soprou vida nelas. Elas se levantaram e subiram ao céu diante de todos. A trombeta final. E o templo do céu se abriu. A arca da aliança apareceu. Vozes, trovões, relâmpagos, terremoto. A mulher vestida de sol apareceu. O grande dragão se ergueu para devorar seu filho.
Mas a criança foi arrebatada ao trono de Deus. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram. O dragão foi lançado à terra. A antiga serpente, Satanás, derrotado. Então o mar deu origem à besta. E a terra à segunda besta, que falava como o dragão. Elas enganaram o mundo, exigiram adoração, selaram homens com a marca. Mas o Cordeiro surgiu no Monte Sião com 144.000 selados. Um cântico novo ecoou. Outro anjo clamou. Caiu! Caiu Babilônia, a grande prostituta. E veio o anúncio final. Quem adorar a besta, beberá da taça da ira de Deus. Então o Filho do Homem apareceu sobre uma nuvem branca, com coroa de ouro, e foi-se afiada. A colheita da terra estava madura. A videira da terra foi lançada no lagar da ira do Senhor. O sangue correu como ondas vermelhas além da cidade. 7 anjos então derramaram as últimas pragas. Feridas, sangue, fogo ardente, trevas, seca do Eufrates. Espíritos demoníacos reunindo reis para Armagedon. E no 7º cálice. Está feito. O maior terremoto da história. Granizo esmagando a terra. Babilônia destruída para sempre. A mulher escarlate caiu. A grande cidade foi devorada pelo fogo. Os reis lamentaram. As nações se espantaram. Um anjo lançou uma mó ao mar, dizendo: assim Babilônia cairá, e jamais será encontrada. Então o céu se abriu. E eis, um cavalo branco. Aquele que o montava chamava-se Fiel e Verdadeiro. O Verbo de Deus. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Os exércitos celestiais o seguiam. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo. Satanás foi acorrentado por 1000 anos. Cristo reinou com os santos. Depois, Satanás foi solto, reuniu Gog e Magog, mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo foi lançado para sempre no lago ardente. E o grande trono branco julgou os mortos. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém descia como noiva preparada, gloriosa, resplandecente, viva. E ouvi a voz do trono dizer: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele enxugará toda lágrima. A morte já não existirá. A cidade era ouro puro, como cristal. Do trono fluía o rio da vida. Às margens, a árvore da vida, dando frutos mês após mês, para a cura das nações. Não havia noite, pois o Cordeiro é a lâmpada da cidade. E ele disse: eis que venho em breve. Eu sou o Alfa e o Ômega. Quem tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida.